Você já ouviu falar do projeto da anistia que estaria tramitando na Câmara dos Deputados para, de alguma maneira, libertar aquelas pessoas que foram injustamente presas por conta dos atos de 8 de janeiro de 2023? Essa PEC da anistia também seria beneficiado o presidente Bolsonaro, que injustamente perdeu seus direitos políticos. E por conta disso, uma série de acordos têm sido criados envolvendo a presidência da Câmara dos Deputados. É a sucessão do Arthur Lira, que deve emplacar o Mota como sucessor, e ali a direita guarda suas expectativas para que seja realizada a anistia. Inclusive o Nicolas Ferreira deve, segundo matérias, apoiar o Mota justamente por conta disso. Eu particularmente acho justo que seja dado uma anistia a todas essas pessoas. Afinal de contas, a prisão delas é injusta. Vamos concordar, tem traficante em liberdade, foi preso com arma, com quilos de droga, e uma senhorinha munida de um rosário de uma Bíblia vai ficar presa 17 anos. Isso é um absurdo. Qual crime o Bolsonaro cometeu para ficar inelegível? Outro absurdo. A anistia é uma medida de justiça. Acontece que isso está sendo colocado como moeda de troca por conta do apoio à presidência da Câmara. Até aí, tá lá, faz parte da política, vamos tentar anistiar, tá todo mundo trabalhando isso. Acontece o seguinte, eu levantei algumas coisinhas aqui. Hugo Mota tenta consolidar apoio de último partido na próxima semana. E aí, no meio disso tudo, existe um jogo de forças. O quê? O Lula e o PT estão apoiando o Hugo Mota para tentar conter o avanço da anistia. E, por sua vez, alguns setores da direita veem no Mota a possibilidade de anistiar essas pessoas. Só que aí a gente tem essa matéria aqui, ó. Escolha de Lira, o Hugo Mota rejeita a anistia envolvidas de 8 de janeiro na sucessão. Logo após, o PL oficializou apoio à candidatura de Mota para a presidência, visando a anistia. E aí, isso está confuso. O Nicolas disse que só apoia o Mota com a garantia de que vai haver anistia às pessoas presas do 8 de janeiro e ao presidente Bolsonaro. A medida do Nicolas é justa, tem que ter uma garantia. Mas a questão é, qual seria a garantia que o Mota daria, se não o fio do bigode? Na política, isso costuma valer. Mas a questão é que o cara está do lado do Lula. E aí nós levantamos algumas matérias que apontam que o Mota é continuidade do Lira. E o próprio Mota disse que o PL das fake news ficou inviabilizado por narrativas. E ainda afirmou, fazendo um gesto para a direita, que a vitória do Trump causa euforia na direita. A questão toda é a seguinte. A anistia de 8/1 no Congresso tem abertura para deixar Bolsonaro elegível. E é ao redor disso que gira toda essa discussão que eu vou explicar para vocês. O que está acontecendo nesse exato momento? Há o interesse para que o Bolsonaro, por uma questão de justiça, se torne novamente elegível. E que aquelas pessoas injustamente presas sejam postas em liberdade, porque não dá para admitir que o STF se porte na posição de vítima, acusador e julgador e prenda pessoas simplesmente porque se manifestaram. Isso é um completo de um absurdo. A questão no meio disso tudo é que a esquerda não quer anistiar essas pessoas. Por quê? Porque o Lula não quer o Bolsonaro candidato de maneira alguma. O Lula e todo o PT são movidos por um sentimento de revanchismo, de vendetta. E eles querem manter o Bolsonaro e essas pessoas presas, para manter a narrativa de que existe um golpe, uma tentativa de golpe, e assim, de alguma maneira, manter essas pessoas encarceradas e manter o domínio da narrativa, o domínio da imprensa, que já compra a narrativa deles, e, por sua vez, o domínio do poder. É, no final do dia, sobre isso que se trata. O poder, a continuidade do poder do PT. Essa semana teve um episódio, no mínimo, bizarro. Foi então criada aquela minuta do golpe. Estariam ali as pessoas confabulando um golpe, estaria ali a cúpula do Bolsonaro. Só que o general queria dar o golpe, o Bolsonaro mesmo não quis nomear. E outra, vamos lá. Mesmo que fosse verdade, fato meramente hipotético para fins acadêmicos. Se você pensar, vou matar o cara, você vai preso? Não. Aí você liga pro teu amigo, fala, vamos matar fulano? Vamos. Você vai preso? É crime? Também não. Aí você fala, não, nós vamos comprar um carro, aí nós vamos matar ele estrangulado com uma corda. Aí você vai na Leroy Merlin, compra a corda, compra o carro, agora vamos matar ele. Aí fica lá. Aí você vai na porta da casa do sujeito que você quer matar e fica plantado esperando ele sair. Você cometeu o crime até aí? Não. O cara sai. Ele sai e vai embora. Você não faz nada. Não existe crime em pensar em matar alguém. Não é tipo penal. Então, se fosse meramente hipotético a ideia de confabular um golpe, coisa que não aconteceu, não há provas. Nem a trupe lá do Didi fazendo golpe, não tem crime. O próprio Alexandre de Moraes fez um vídeo falando que houve a falácia de uma tentativa, pensaram em tentar um golpe. É uma fase bastante confusa. Coloca ele aí, vai. Homicídio.
Isso aí é uma coisa muito grave, assim. O senhor não se abalou? Mas não ocorreu, então tá tudo bem. Veja, juridicamente falando, não tem nenhum crime nessa conduta. E aí existe um princípio do direito que chama não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. O que isso quer dizer? Se não houver uma lei falando que tal conduta é crime, tipo, olha, pensar um golpe é crime, não é crime, certo? E aí, para que haja o crime na forma tentada, antes que você venha dizer, não, mas foi a forma tentada, tem que ficar como tentativa. Só que não executaram a tentativa porque não houve. E por quem vai dar o golpe de táxi? Está aqui a matéria. Então o general ia pegar o táxi para dar o golpe. Lá no outro país, acho que foi na Bolívia, o cara tentou invadir com um tanque de guerra. Aqui você vai parar o táxi lá, segura da bandeira 2 ali que eu vou derrubar o presidente e já volto. Gente, a conta não fecha. Acontece o seguinte, essas informações já existiam. O tal depoimento do Cid também. Acontece que seguraram tudo isso para até se organizar a questão da presidência da Câmara, para então, agora se avizinhando todo esse cenário, constituir o quê? Constituir uma narrativa de que havia tentativa de golpe, para inviabilizar a tal da anistia. Porque agora eles criam a narrativa inviabilizando a anistia para manter as pessoas presas e acabar com a inelegibilidade do Bolsonaro. A narrativa é essa. No final do dia, se trata de uma guerra de narrativa para tentar incriminar o Bolsonaro. A esquerda compra isso, a extrema imprensa compra isso. Os extremistas de esquerda ficam vendendo isso como se fosse verdade. Eu me deparei com alguns amigos em uma conversa onde eles falavam, não, mas teve um crime lá, né? Tentaram dar o golpe. Eu falei, que crime, gente? Não tem pena para isso, não tem crime. Não há crime tipificado. O STF vai inventar um crime então para prender alguém? Não pode. Para que você seja preso, veja só, aquela conduta tem que ser contida como crime na data que você cometeu o crime. É por isso que a gente fala tanto da legalização das drogas. A retroatividade penal, a norma penal só volta no tempo para beneficiar o réu, não para prejudicar. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você pega e anistia o tráfico de drogas, ou descriminaliza as drogas, quem está preso por tráfico sai da cadeia. Porque aí parou de ser crime, então não é justo que aquelas pessoas ficassem presas à ótica do Código Penal. Então elas são postas em liberdade. Por isso que é arriscado esse papo de descriminalização das drogas, que o Boulos tanto defende. Por outro lado, imagine o seguinte, imagine que vender cigarro hoje seja permitido, é permitido, você pode comprar um cigarro na padaria. Amanhã resolveram criminalizar a venda de cigarro. Quem vendeu cigarro hoje não vai preso, só para quem vender depois de amanhã. A mesma coisa é para isso. Não tem tipo penal se você juntou uma galera numa roda de conversa para falar que é dar um golpe, que é fazer alguma coisa. Isso não aconteceu, nem tentaram, não houve tentativa. Ah não, mas tentar, falaram de matar o Lula, o Alckmin e o outro lá. Tá, teve tentativa? Houve execução disso? Não. Dá um Google aí, procura a tentativa de homicídio contra o Lula, contra o Alckmin, não existiu. O que estão tentando fazer é a construção de uma narrativa para inviabilizar a anistia, manter essas pessoas presas e manchar ainda mais uma vez a imagem do Bolsonaro. Acontece que os próprios fatos ao redor do Bolsonaro neutralizam a narrativa que se cria ao redor disso. É um completo absurdo o que está acontecendo agora. O que mais me espanta é ver algumas pessoas que deveriam entender do direito, porque são jurisconsultos, outros são analistas políticos, jornalistas, defendendo uma tese completamente estapafúrdia que não faz o menor sentido. O que nós vivemos hoje no Brasil é uma guerra de narrativa controlada pelo PT para tentar se perpetuar no poder. É apenas isso.